Oi, galerinha do primeiro ano, aqui é a professora Elisângela. Nós vamos para mais uma aula de biologia. Essa aula de hoje é sobre microscopia, onde nós vamos conhecer alguns tipos de microscópio e a estrutura básica do microscópio óptico, também chamado de microscópio fotônico. E aí nós temos aqui o microscópio, né, fotônico. Ele é chamado assim porque fóton, do grego, quer dizer luz, tá bom? E aí, gente, ele também pode ser chamado de microscópio óptico, né? E ele tem como finalidade ampliar objetos de estudo, tá? E aí ele é fundamental para o estudo das células, né? Como a gente viu na aula passada que a microscopia, a citologia, ela se desenvolveu aí com os avanços da microscopia. E aí os microscópios fotônicos atuais, eles vão ter três conjuntos principais de lentes. O primeiro conjunto vai ser as lentes condensadoras, que elas têm como objetivo condensar os raios luminosos. Aqui nós temos a imagem das lentes condensadoras, onde a luz vai sair aqui da fonte, né, e vai ser condensada aqui nas lentes condensadoras. O próximo conjunto vai ser as objetivas, que elas vão ser responsáveis por formar a imagem, tá bom? Então vamos lá. A luz sai daqui da fonte, são condensadas, né? Os feixes de luz são condensados aqui nas lentes condensadoras, atravessam a imagem, atravessam o objeto, desculpa, e a imagem é formada aqui pelas lentes objetivas. E aí nós vamos ter aqui a imagem das lentes objetivas, certo? Só mostrar aqui que elas têm um aumento, né? Vamos ter aumento de 4 vezes, aumento de 10, aumento de 40 e o aumento aqui de 100 vezes. Lembrando que para utilizar essa lente de 100 vezes, precisamos de um óleo especial chamado de óleo de imersão. O próximo conjunto de lentes são as lentes oculares, que elas já vão ser as lentes onde o observador vai colocar os seus olhos e vai poder observar a imagem do objeto de estudo. E aqui nós temos as lentes oculares, que elas também vão ter aumentos aí, de modo geral, o aumento é de 10 vezes, tá bom? Gente, como funciona o microscópio fotônico? Como é esse caminho da luz, né, para a formação da imagem e ampliação da imagem? A luz, ela sairá da fonte, ela vai ser concentrada pelas lentes condensadoras, que vão passar através do objeto, vão ser transmitidas através do objeto, passa pelas lentes objetivas e pelas oculares, chegando até o olho do observador já ampliada. Aqui é o caminho que a luz vai fazer, viu, gente? Saindo da fonte, passando pelas lentes condensadoras, né, atravessando o objeto, passando pelas lentes objetivas, oculares, chegando até o observador. Esse é o caminho da luz para a formação aí, tá bom, da imagem. Esses microscópios fotônicos, esses simplesinhos que nós temos lá no nosso laboratório da escola, né, eles vão ter aí uma ampliação, um aumento de 100 vezes até 1.500 vezes, tá bom? Como é que eu vou saber a minha ampliação, o aumento final do objeto, né? Eu vou fazer um cálculo, eu vou multiplicar, tá? O aumento da minha objetiva pelo aumento da minha ocular. Se eu estou com uma objetiva de 4 vezes e uma ocular de 5 vezes, então o meu aumento vai ser de 20 vezes. Se eu tenho uma objetiva de 10 vezes e uma ocular de 5, eu tenho um aumento de 50 vezes. Se eu tenho uma objetiva de 40 e uma ocular de 5, nós vamos ter aí um aumento de 100 vezes e assim por diante, ok? Pessoal, aqui é só, né, mostrando a mesma coisa, certo? Esses aumentos, só que eu estou mostrando, ó, a imagem, né? Como é que é esse aumento aqui na imagem, ok? Gente, aqui nós temos uma objetiva de 4 vezes, uma ocular de 10, então eu vou ter aí um aumento de 40 vezes e eu vou ver aqui essas células vegetais desse jeito. Se eu tenho uma objetiva de 10, uma ocular de 10, eu vou ter uma ampliação, um aumento de 100 vezes, eu consigo visualizar assim as células, tá bom? Se eu tenho agora uma, né, objetiva de 40 e uma ocular de 10, eu tenho uma ampliação de 400 vezes e eu consigo ver, ó, a célula bem, né, com mais detalhes, eu consigo ela ver bem mais ampliada, tá bom? Já vimos a parte óptica do microscópio, agora a gente vai ver a parte mecânica, algumas partes importantes quando a gente for manusear um microscópio, tá bom? Começando aqui pela base, que ela vai servir aqui de apoio, né, galerinha? Vai ser o apoio.
assim também como o braço vai ser um apoio, um suporte, né, para esse microscópio. Vamos ter aqui dois parafusos, dois botões importantes, que vai ser o macrométrico e o micrométrico, tá? O macrométrico ele vai fazer movimentos verticais de grande amplitude, então eu tenho essa platina aqui onde eu vou colocar a minha lâmina, né? E eu vou conseguir, ó, baixar e subir, tá bom? Essa minha platina, e aí eu vou ter esses movimentos vão me ajudar a focalizar a imagem. Assim também o micrométrico, só que vão ser movimentos mais lentos. Então, o macrométrico eu vou fazer movimentos de grande amplitude, eu vou ter uma focalização mais grosseira, e o micrométrico eu vou ter uma focalização mais fina, né? Gente, a platina que eu já falei para vocês, ela vai servir aí de base, de suporte, fixação para a minha lâmina, tá bom? Eu vou ter até aqui a pinça para prender essa minha lâmina aqui na platina. Outro botão importante vai ser aqui o Charriot, né, que vai ser este parafuso, que ele vai movimentar essa platina, tá? E aí eu vou conseguir, né, observar a minha lâmina por inteiro, tá? Consigo ver ela por inteiro. Vamos ter aqui uma outra parte importante, que é chamada de revólver, que ele serve para trocar as lentes aqui, né, objetivas. Se eu estou com uma lente de 4 vezes, eu giro o revólver aqui e eu consigo mudar para a lente de 10, depois para de 40 e depois para de 100. Lembrando que sempre a gente começa da menor para a maior, tá bom? Pessoal, essa tabelinha é só um resumo do que eu já falei no slide anterior sobre essa parte mecânica do microscópio. Quando nós formos, né, ter nossa aula de biologia, aula prática, aí a gente vai precisar dessa tabelinha para saber algumas funções. Quando a professora falar, localiza aí o macrométrico e o micrométrico para focar, né, e vocês já vão ter uma ideia de quem são esses parafusos, onde eles estão, para que eles servem, tá bom? Pessoal, aqui, né, nós vamos ter uma imagem de alguns movimentos realizados, aqui ó, o macrométrico, o micrométrico, e aqui os movimentos realizados pelo Charriot, tá? Aqui nós vamos ter exemplos de lâminas, né, de imagens que foram feitas em microscópio fotônico. Aqui nós temos uma imagem de células da mucosa bucal. Então, a gente consegue ver alguns detalhes aqui, né, conseguimos ver o núcleo. Aqui nós temos células do sangue, conseguimos ver os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, aqui nas hemácias, tá bom? E aqui nós temos uma célula vegetal, né, que seria uma célula de uma cebola, nós conseguimos ver a parede vegetal e conseguimos ver o núcleo. Lembrando que essas cores, né, elas são feitas através de corantes, tá bom? E aí, gente, vamos ter aqui um pequeno vídeo, tá? Sobre, né, aí essas células, a observação de células da cebola, que vai ser o nosso experimento, nossa prática, quando nós formos, né, lá para o laboratório. E aqui a lâmina já vai estar preparada, a gente vai ver, vamos poder observar essa lâmina, né, sem corante e com corante, tá bom? Então já colocamos ali, né, a lâmina na platina, fixamos ela ali com a pinça, e aqui nós estamos observando as células da cebola só com a água, sem o corante, tá? E aqui a gente está observando com corante azul de metileno, né, onde a gente consegue ver bem as paredes e o núcleo. É isso que a gente vai observar na nossa aula prática quando a gente retornar para a escola. Espero que vocês tenham gostado, né, gente? Porque, embora a gente não tá conseguindo fazer aulas práticas, eu estou colocando aqui o mais visível, mais lúdico possível, tá? Para vocês poderem observar aí. Pessoal, existem outros tipos de microscópio, né? Aqui já temos microscópio eletrônico, ele já não utiliza luz, mas utiliza feixes de elétron. É um microscópio bem mais caro, bem mais difícil de encontrar, né? Não, em algumas universidades apenas a gente vai ter esse microscópio, e quando tem apenas um ou dois, né? Então, porque eles são muito caros, chegam a custar aí milhões, tá bom? Pessoal, aqui, né, o microscópio eletrônico, ele revolucionou a citologia. Isso por quê? Porque ele permite estudos detalhados da estrutura interna das células. Então, a gente consegue observar ali as organelas com detalhe, riqueza de detalhes, tá bom? E aí, eu já falei para vocês, eles utilizam feixes de elétrons, né? E aí, consegue ter um aumento de 5.000 até 100.000 vezes, tá bom? Aqui nós temos uma imagem de uma célula de microscópio eletrônico. Aqui nós temos uma outra célula vegetal, a gente consegue ver, né,
vários detalhes das organelas do núcleo, ok, galerinha? E aí, gente, essas imagens coradas, né, essas imagens coloridas, elas são feitas aí com programas de computador, tá bom? E aí nós vamos ter alguns tipos de microscópio eletrônico, vai ter de transmissão, de varredura, né? Falando um pouquinho aqui para vocês sobre o de varredura, também a gente pode chamar ele de MEV, tá bom? Então ele vai formar imagens tridimensionais, porque até os feixes diabéticos, eles não vão atravessar ali meu objeto, mas eles vão contornar esse meu objeto. E a gente vai conseguir ter imagens assim, belíssimas assim, né? Aqui são imagens de células do sangue, tá? E aí, gente, só para falar para vocês que lá na UFC, né, a gente tem a Universidade Federal do Ceará, a gente vai ter lá um laboratório no departamento de física, que esse laboratório ele vai ter esses tipos de microscópio. E quando eu estava realizando, né, os estudos lá do mestrado, estudos com pteridídeos, que são esses organismos aqui, tá bom? Esses moluscos do manguezal, né? Eu consegui tirar algumas fotos lá no microscópio eletrônico de varredura. E esses organismos, eles são pequenos, né? Alguns são bem grandes, mas esse daqui da imagem, ele é bem pequeno. E aí, gente, para a identificação da espécie desses organismos, eu preciso utilizar algumas estruturas específicas, como essa daqui, ó, chamada de palheta, tá bom? Também preciso utilizar aqui a concha, né? Ele é um bivalve, tem duas válvulas, mas essa concha é só um resquíciozinho, tá bom? Ele não utiliza mais para proteger o seu corpo. E aí, gente, também observando alguns organismos, eu conseguia ver algumas bolinhas aqui, né? Que no microscópio comum a gente não consegue ver direito o que é isso. Como esse animal, ele é pequeno, mas ao mesmo tempo é grande para colocar em um microscópio comum, e aqui tem uma imagem de uma lupa, tá bom? E aí, fazendo as imagens, né, no microscópio eletrônico de varredura, a gente observou isso, que essas bolinhas, elas eram filhotinhos, tá bom? Elas eram larvas, né, de teredos, tá bom? De teredos. Então, a gente consegue ver a concha, ó, com riquezas de detalhes, né? E aqui é bem pequenininho, é porque já está bem ampliado aqui, tá bom, gente? Nessa imagem já está ampliada, né? Então, bem pequenininho, a gente consegue ver essas imagens aqui belíssimas. E aí a parte da palheta e a parte aqui da concha também, né, foi tirado fotos. A gente consegue ver bem aqui os detalhes, tá bom? Então eu pude identificar os meus organismos, né, através de fotos de microscopia eletrônica de varredura. Gente, então e vocês já conseguem identificar essas fotos? Qual que é de microscópio óptico, qual que é de microscópio eletrônico e qual que é de microscópio eletrônico de varredura? A aula de hoje era isso, né? Espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? E aí, quando a gente voltar para nossas aulas presenciais, né, a gente vai fazer aulas práticas sobre isso, tá bom? Então, muito obrigada, até a próxima aula.